Paz de Jesus, é o desejo do meu coração, o Shalom, que a paz de nosso Senhor reine em nossas almas. E como nós estamos necessitados de fazer a experiência com o Príncipe da Paz. E a palavra de Deus, ela nos traz essa paz. A palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Deus que se fez carne, a palavra, o verbo. Então, hoje meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 40, e diz assim: Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: Não fosses capazes de vigiar nenhuma hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais um grande ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa alma, para a nossa vida. Se desejamos agradar nosso Deus, a diminuir as ocasiões de quedas, de ofensas, ao infinito amor de Deus, precisamos viver essas duas virtudes. A prática da virtude da vigilância e da virtude da oração. Nós, ao meditar nessa passagem, nós vemos primeiramente que Jesus exorta a vigilância. Por que a vigilância antes mesmo da oração? O que precisamos vigiar? Precisamos vigiar o interior e o exterior, mas principalmente o interior de nossas almas, do nosso coração. E vigiar o quê? Os movimentos da nossa alma. Vigiar as nossas inclinações, devido ao pecado original, às más inclinações, os defeitos, os vícios, a paixão dominante, todas as paixões, mas principalmente os diretores, os grandes mestres espirituais, os doutores da igreja, eles ensinam que é necessário conhecermos a paixão dominante. Isso é uma vigilância. É chegar no final do dia, no exame de consciência, que é importantíssimo que o cristão faça todos os dias antes de dormir. O próprio exame de consciência bem feito perdoa os pecados veniais cometidos naquele dia, mas principalmente para olhar para dentro de nós. Como foi a comunhão com Deus? O que eu ofendi a Deus? E conhecer a paixão dominante. Os grandes mestres espirituais, eles são unânimes a dizerem que quando você combate a paixão dominante, você vence com muita facilidade as outras paixões. Isso é vigilância. É vigiar os movimentos da minha alma, a inclinação. Se você é dado, se você tem a paixão dominante da ira, então você precisa estar atento ao movimento da cólera dentro de você. E aí também é importante vigiar o externo. Como você se encontra, as pessoas que você vai estar naquele dia, se é uma pessoa que você tem apatia ou não, se você tem uma certa dificuldade com uma outra pessoa, os mestres eles ensinam, vai preparado. Se não tem como você evitar uma situação, uma pessoa, então você precisa estar vigilante. Por isso que a vigilância é importante. Jesus ele coloca antes da oração: vigiai e orai.
Por quê? Porque a vigilância, ela é importante. Porque existe a desordem dentro de nós. Há uma inclinação para o pecado. Todos nós temos aquilo que os santos padres chamam de fomes peccati. Todos nós temos uma tendência ao pecado. Jesus está falando aqui o remédio para vencer a tentação. Então também tem a vigilância ao externo. Se você sabe que a sua fraqueza está numa pessoa, uma pessoa que te leva a pecar em pensamentos, em atos, em desejos de impureza ou algo parecido, se você sabe que aquela pessoa sempre está falando palavrão e isso vai mexer com o seu interior, é preciso evitá-lo. Isso é vigiar. Mas a vigilância, ela precisa estar ligada com a oração, com a vida de oração. Por quê? Porque a oração, sem a oração, Jesus ele não vai derramar a graça que você precisa. Santo Agostinho vai deixar esse ensinamento. Nem todas as graças Deus derrama sem a súplica, sem a oração. E essa oração precisa ser uma oração com algumas características: confiante, humilde e perseverante. Vários doutores da igreja, eles vão dizer essas 3 características. Ela precisa ser confiante, ou seja, desconfiança em você, confiança em Deus. Você está pedindo para aquele que deseja te salvar. É Ele que deseja te livrar do pecado, você vencer a tentação. E ela precisa ser também humilde. É uma oração onde você derrama a tua fraqueza. Que você tenha coragem: Senhor, eu não posso vencer aquela tentação, mas o Senhor tem a graça necessária para mim. E ela precisa ser uma oração perseverante. Você não pode começar e parar. Precisa ser todos os dias. Nós vemos aqui nessa passagem que Jesus disse assim para Pedro: não fosses capaz de vigiar 1 hora. E essa 1 hora é para nós católicos todos os dias. Todos os dias você precisa ter um tempo para nosso Senhor. Peçamos então a graça mais uma vez. A graça necessária para a nossa vida, a graça iluminando o nosso ser, possamos crescer e praticar as virtudes da oração e da vigilância. Deus seja louvado.